Oi, gente! Eu sou Júlia Nascimento, UX Designer na Booking.com, uma apaixonada por Design Systems, professora de UX e voluntária na Vagas UX e na comunidade do Friends of Figma de Portugal. Oi, pessoal! Eu sou a Bruna Fernanda, UX UI Designer na DOTS e voluntária aqui na Vagas UX. Sou formada em Design Gráfico e tenho MBA em Marketing. Migrei para UX em 2019 e foi na mesma época que comecei a participar da Vagas UX. Bom, esse podcast, assim como a iniciativa da Vagas UX, tem como foco o júnior da área de produto. E aqui a gente vai trazer um pouquinho sobre o processo de contratação, dicas e entrevistas com juniores que foram contratados com a ajuda da comunidade, para dar mais uma força para a galera iniciante. E falando em entrevistas com júniores que foram contratados, estamos no primeiro episódio do nosso quadro Essa Vaga Tem Vaguinha. Esse será o quadro onde vamos conversar com pessoas da comunidade que conseguiram sua vaga através da comunidade Vagas UX e assim compartilhamos experiências, dicas e força de que logo você que ainda está buscando sua vaga como júnior irá conseguir também. Bom, hoje o nosso convidado que está aqui é o André, que já foi arquiteto, urbanista e designer gráfico antes de migrar para a área de UX designer e hoje tem quase 2 anos de experiência como product designer na Scala, ama ciclismo e bikes super legais. A gente já quer te agradecer, André, por estar aqui com a gente hoje e para começar ali o nosso papo, fala um pouquinho quem é você, do que você gosta, dá um oi aqui para o pessoal. Oi, gente. Júlia, Bruna, muito obrigado pelo convite de participar aqui do podcast. Bem, eu sou o André, né, designer aqui de São Paulo, 34 anos, e estamos aí para conversar um pouquinho, né, contar um pouquinho da experiência, né, de como foi essa migração para mim. André, conta um pouquinho como é que é o seu dia a dia trabalhando com UX Design hoje. Bem, eu trabalho numa startup, né, chamada Scala. É um SaaS, né, um Service as Software. Então, a gente tem alguns produtos, né, que tem aquele conceito de evolução contínua. Então, basicamente, né, meu dia a dia fica entender, né, quais são as necessidades dos nossos usuários, nossos clientes, né, entender as dores deles e melhorando o produto, né, de acordo com esses usos que os nossos clientes vão dando. Então, como eu sou product designer, na realidade eu acabo passando por praticamente todo o processo, né, desde o discovery, né, a ideação, prototipação, né, acompanhamento das entregas. Então eu meio que atuo na cadeia inteira do processo de design. E tem mais alguma outra iniciativa que tu participa? Sim, também sou um dos voluntários, né, dentro da Vagas UX. Meu principal papel lá dentro, né, eu sou um dos responsáveis em fazer prospecção de vagas júnior, né? Organizar todas essas vagas disponíveis no mercado e divulgar dentro dos nossos grupos e dentro do portal do Guia do Product Designer. Então, eu fico fazendo essa varredura na internet, né, para achar as melhores vagas para júniors que a gente consegue encontrar. E fora isso, também auxilio, né, na produção de conteúdo, né, em algumas coisas também no backstage. Então, é muito bom, né, na verdade, fazer parte dessa iniciativa. André, vamos começar a falar um pouquinho de como que foi ali a sua migração de carreira, né? A gente viu ali na sua bio que você veio de arquitetura, a gente queria entender como que você ficou sabendo da área, né? O que te fisgou para você decidir migrar e quais habilidades que você conseguiu trazer ali de arquitetura para o mundo aqui de UX? Beleza, bem, senta. Lá vem a história, uma história um pouco longa, assim. Foi graças a alguns amigos, né? Também, como vocês já citaram, eu trabalhei como designer gráfico um tempo, né? Então, tenho colegas da área de design que alguns deles foram migrando, né? Conforme o mercado foi se aquecendo, né? Eles foram vendo a possibilidade e foram migrando, né? Teve uma colega de faculdade, fez arquitetura, né? Minha veterana. Ela foi uma das principais incentivadoras, assim, vamos dizer, né? Ela foi a primeira das pessoas conhecidas que migraram e super incentivou, né? Ela foi contando um pouco como era o dia a dia dela, né? Como ela fez para migrar e tudo mais, né? Como o mercado estava aquecido, então que a gente poderia, né, teria mais chances, assim, de conseguir um primeiro emprego. Então, assim, começou com essa sementinha, né, desses colegas que foram apresentando a área aos poucos.
mas eu demorei bastante para decidir se eu queria migrar ou não, né? Ainda gosto, na verdade, da área de design gráfico, apesar de não estar mais atuando. Então, naquele início tinha muito essa dúvida, né, de migrar ou não migrar, né? Tinha a questão de já estava num nível, né, de senioridade no design gráfico um pouco mais alto, então, né, tem aquele pezinho atrás, voltar a ser júnior de novo, né? Isso rola com certeza para quem já tem um tempo no mercado. Então, assim, foi um processo, né? Demorou um pouco para eu realmente, né, decidir. Tive muitas incertezas ali, né? Se era para mim ou se não era para mim. Mas o clique, assim, foi num momento assim que eu estava bem insatisfeito com o trabalho que eu estava no momento, né? Sentia que eu não estava tendo ali o reconhecimento que eu poderia ter e também já não estava muito satisfeito com as metodologias, né, daquele lugar. Nesse ponto eu já tinha feito um bootcamp de UX, então assim, já conhecia um pouquinho da área, né, já tinha tido uma introdução e na verdade minha primeira tentativa foi inserir essa área no lugar que eu trabalhava, né, começar a aplicar as metodologias lá dentro, que eu tinha achado fantásticas, né, no curso, mas eu não tinha pensado em migrar para outra empresa, né. Pensei primeiro em aplicar todo esse conhecimento no lugar que eu já estava trabalhando, até porque eu tinha potencial ali dentro para essa área também crescer. Mas, né, devido aí frustrações e tudo mais, de não conseguir aplicar, né, o que eu estava aprendendo, fui repensando, né, e aí decidi então ir para um lugar que eu pudesse realmente, né, aplicar tudo isso que eu tinha aprendido, né, que eu inclusive pudesse aprender ainda mais. Mas foi uma decisão um pouco drástica, alguns podem dizer, né, tipo, porque eu pedi demissão para me concentrar, né, 100% em fazer um portfólio competitivo para começar a aplicar para vagas, né. Nesse momento essa questão do júnior já estava mais resolvida na minha cabeça, né, então assim, já tinha aceitado essa condição, né, de voltar alguns passos para trás para recomeçar, né, com o pé direito. Então, tomei essa decisão, assim, né, de largar o que eu estava fazendo para me dedicar a construir ali um portfólio de UX mais focado e fazer alguns cursos a mais, né, e estudando conforme dava. Só que aí no meio do caminho teve a pandemia que atrasou um pouquinho o processo, né. Isso estou falando que eu larguei o emprego, acho que foi no final de 2019, né, a pandemia estourou ali comecinho de 2020. Então, isso atrasou um pouquinho, mas não me arrependo. No final foi um processo muito proveitoso, apesar das dificuldades. A gente queria entender também uma coisa. Que dica que você dá para quem está vindo de arquitetura, migrando para UX, começando a estudar? Olha, primeira coisa, assim, aproveita, porque tem realmente muita coisa que tem na faculdade de arquitetura, né, tem na área de arquitetura que pode ser aplicado dentro da área de design, né, dentro da área de UX, apesar de não ter o mesmo nome, né. Na arquitetura tem muito essa coisa de pensar o espaço, né, e também a frustração de você projetar o espaço de um jeito e as pessoas usam de outro completamente diferente, né, o que acontece direto com produtos digitais e coisas que a gente faz também. Então, assim, muito dos conceitos vão ser parecidos, mas, claro, os métodos vão ser diferentes, né? Então, assim, aproveitar essa bagagem a seu favor, né? Para quem vem dessa área de arquitetura e mudando, né? E aplicando dentro do que você já conhece para dentro dos conceitos de UX. Mas, assim, também tem outro ponto, né? Que achando que é igual, assim, também é uma armadilha. Então, assim, aproveita o que você tem, mas ao mesmo tempo encara que você está aprendendo tudo de novo de uma nova forma. Então, não fiquem achando que vocês já manjam, assim, de muitos conceitos de UX, porque tem similaridades com a arquitetura, mas o dia a dia e as metodologias são bem diferentes. Então, assim, é um passo um pouco à frente, né? Eu diria que para a área de UX, pelo menos até onde eu sei, a arquitetura, assim, tá um passinho um pouquinho mais próximo, né? O pessoal de design gráfico também, né? Tem
design no geral já está mais próximo mesmo da área de UX. Então, aproveitem esses conhecimentos, né? E aproveitem esses conhecimentos que vocês já têm na área de arquitetura e façam aí a mudança, né, de mentalidade para o que é a área de UX. André, qual foi o momento que tu começou a procurar vagas na área de UX, exatamente? E como que tu se preparou antes de aplicar para essas vagas? Tinha largado o meu emprego da época para focar na migração, né? Então, assim, durante 2 meses, mais ou menos, foi realmente focado em fazer 2 cases. Então, a partir do momento que eu já tinha um case, eu comecei a aplicar, né? Mas continuei fazendo o meu segundo case. Com o segundo case, tendo os 2 cases completos, aí sim eu comecei a aplicar, realmente aplicar com vontade, né? De ficar procurando todo dia vagas que eu poderia aplicar e tentando, mandando currículos, né? Então, assim, a minha preparação realmente, primeiro, foi ter portfólio, né? Ter um portfólio minimamente competitivo, mas a preparação não parou por aí, né? Depois que eu comecei a aplicar, né? Começaram a surgir algumas entrevistas, algumas oportunidades ali de processo seletivo. Também teve ali a preparação de entrevistas, né? De como me portar em entrevistas, né? Como falar, como lidar com os desafios. Então, assim, as minhas primeiras entrevistas devem ter sido horríveis, né? Perto das últimas. Então, também teve isso, né? De entender como me portar, entender mais, assim, ir pegando a prática. Para desafios, por exemplo, teve alguns desafios que eu fiz vídeo apresentando, então assim, ensaiava a apresentação do desafio, para aí então, né, fazer a gravação e mandar para o processo seletivo. Então, teve esse preparatório aí que acho que eu não imaginava que eu teria que ter, né, tipo, de ensaiar, também ensaiar algumas respostas, assim, perguntas que sempre fazem, né? Me conta um pouco de você, me conta um pouco quem é o André. Chegou um momento que eu já tinha mais ou menos ali uma resposta pronta de tanto, né, que eu já tinha rascunhado ali várias versões, né, de como me apresentar, de quem sou eu, o que eu gosto de fazer, né, tipo, essas perguntas mais padrão, assim, também fui me preparando dessa maneira. Então, assim, a preparação continuou durante todo o processo seletivo, né. Dou essa dica de não achar que, nossa, minha primeira entrevista foi uma porcaria, não sei o que era, né? Essas primeiras entrevistas, na verdade, estão te preparando para você conseguir, talvez, uma vaga melhor ainda no futuro, né? Você conseguir se preparar, inclusive melhorar a sua comunicação, é algo que você vai precisar depois no dia a dia. Então, as primeiras entrevistas, os primeiros desafios, muito provavelmente vão ser bem ruins, assim, né? Você vai achar que foi muito mal, mas faz parte do processo também, né? Então, assim, a preparação não acaba depois que você termina o portfólio, né? Tipo, ela é contínua. Nossa, total, faz muito sentido. Muito legal ver como tu foi usando as próprias entrevistas, né, para ir melhorando, né, e usando isso como teste para conseguir melhorar tanto na forma de se apresentar, quanto no próprio portfólio e nas respostas, por exemplo, né? E conta um pouquinho como é que foi os primeiros meses trabalhando na área, né? Tipo, migrei, consegui o primeiro emprego, e agora? Como é que foi isso? Nossa, primeiro, né, o êxtase ali, né, a felicidade de ter conseguido migrar. É uma felicidade, assim, que acho que todo mundo que consegue ali o primeiro emprego numa área nova fica, né? Depois, principalmente depois de um período ali de preparação, né, um pouco mais focada. Com certeza é um sentimento muito bom. A mentalidade cheguei para aprender, né? Tudo que botarem na minha frente, eu vou fazer da melhor maneira possível e aprender o máximo que eu puder com as coisas que me colocarem. E, obviamente, no começo, né, era aquelas, vamos dizer, aquelas funções mais braçais, né, auxiliando os designers mais experientes. Então, transcreve essa entrevista para mim, beleza. Organiza aqui as anotações de entrevistas que a gente fez aqui, organiza, tal. Faz esse wireframe, né? Finaliza esse protótipo aqui, né? Coisinhas pequenas ali que foram aumentando, até o ponto ali de começar a tocar, vamos dizer, um projeto pequeno por conta, né? Tudo que, nesses primeiros meses, assim, tudo que me passavam, eu tentava aprender ao máximo possível, né?
esse exemplo aí que eu dei de transcrever entrevistas, né, que acho que foi a primeira coisa que me pediram assim que eu entrei na empresa, fui atrás de ferramentas, de técnicas, né, de como conseguir transcrever mais rápido, se tinha jeito automático de fazer. Fui atrás ali de jeitos, né, dos melhores jeitos de como fazer isso. Consequentemente, fui aplicando isso para várias outras tarefas que iam me passando. Finaliza esse protótipo, tá? Aí olhava, na época, quando entrei era o XG, eu não sabia mexer no XG direito, né? Tinha ali noção mínima. Aí vai lá, corre atrás de tutorial, de como, sei lá, faz ali uma espécie de auto layout no botão, de coisinhas em coisinhas pequenas ali que foi criando ali a bagagem para depois conseguir tocar, por exemplo, um projeto inteiro por conta, claro, supervisionado, mas quem estava tomando conta desse projeto era eu, né? Tem um pouquinho isso também, né? De começar pequeno, mas também não ter ânsia ali de, meu Deus, eu cheguei aqui, quero fazer um produto de ponta a ponta também. Apesar da ansiedade ser essa, né? Também faz parte ali do processo você ir galgando aos pouquinhos no começo. Tem alguma coisa que tu faria diferente nesses primeiros meses? E quais dicas tu gostaria de dar para quem conseguiu uma vaga e está começando nos próximos dias? Nossa, que eu faria diferente? Pergunta de milhões. Porque eu realmente gostei do jeito como foi o começo, né? A verdade é que fui muito bem mentorado no começo da minha carreira. A designer que me acolheu, assim, logo que eu entrei na Scala, foi fantástica. Então, assim, as duas designers que estavam na casa auxiliaram demais a gente. Então, assim, não demorar para perguntar. Às vezes eu demorava, porque, né, essa curiosidade de querer aprender, eu ia lá e, sei lá, santo Google na veia e ia atrás do que eu precisava, mas muitas vezes ali, até pelo prazo, né, da pressa, às vezes, de concluir uma tarefa, pedir ajuda antes, né? Pedir ajuda um pouco antes para as pessoas, né? Não ficar segurando ali um impedimento que você está tendo no dia a dia para você, se é algo que você percebe que está te travando de alguma forma, independente se vai afetar as outras equipes que você está trabalhando junto ou não, né? Pedir ajuda antes. Assim, no remoto, no caso eu trabalho full remoto, né? No remoto era um pouco mais difícil, né? A gente fica mais distante, assim, das pessoas, ainda mais começando na empresa, mas talvez isso, de ter percebido ali alguns momentos que seria melhor ter perguntado antes, mais rápido ali, né, para não travar tanto algumas das minhas tarefas. Bom, a gente falou como é que foi seu processo de migração, como que foi toda essa parte de você vir ali do designer gráfico, de arquitetura, como que foi ali o seu começo na empresa que você tá e tal. Mas vamos falar um pouquinho agora da comunidade, né? A gente queria saber como que você e a Vagas UX se encontraram, como que a comunidade ajudou ali na sua transição de carreira. Olha, como eu encontrei a comunidade, confesso que eu não lembro. Deve ter sido o Google escrevendo como começar na carreira de UX, provavelmente caí ali no guia, né? Mas foi principalmente pelo grupo do Telegram, né? O pessoal compartilhando muitos conteúdos, compartilhando vagas, compartilhando, né, experiências e conhecimentos, e comecei a participar também lá do grupo, né? Então, assim, começou dessa maneira, né? Como mais um membro ali do grupo do Telegram. A Vagas ajudou, assim, primeiro, né, nesse senso de comunidade, assim, muitos dos tópicos que as pessoas estavam falando lá dentro eram questões que eu estava passando também, eram dificuldades que eu estava passando também. Mesmo eu não interagindo especificamente nesses assuntos, sabe quando você percebe que não está sozinho? Tipo, as pessoas têm as mesmas dificuldades, né? Tá todo mundo ali no mesmo barco e que as pessoas ali podem se ajudar, né? E tinha casos de sucesso acontecendo já no grupo também, né? De pessoas conseguirem vagas através do grupo. Então eu também aplicava para as vagas que eram divulgadas no grupo, né? Mas como eu também estava procurando muito, nossa, eu jogava as vagas que eu encontrava, eu jogava lá no grupo também, para o pessoal se candidatar também, né? Mais do que os conteúdos, né? Mais do que as vagas em si, mas acho que foi onde a comunidade ali me ajudou foi saber que eu não estava sozinho, né? nessa dificuldade de migração, né? De poder falar abertamente ali né, das dúvidas de migração, né? De ouvir a experiência de outras pessoas sobre incertezas de migrar, que veio de área X, Y, pessoas que sem informação, né? Tipo, diferentes
panos de fundo ali do pessoal e que dava ali um senso de comunidade e de acolhimento, né? Então isso ajudou bastante. Inclusive, onde eu entrei, se eu não me engano, foi uma vaga divulgada no portal. Então, assim, deu tudo certo nesse ponto, né? A comunidade me ajudou e depois, né, através dela, eu consegui entrar na empresa que eu tô hoje. Então, assim, só agradecimentos mesmo para essa comunidade chamada Vagas UX. Ai, gente, a cada episódio desse podcast é uma lágrima que escorre. É um cisco que cai no olho. Emocionante, né? Assim, a gente fica feliz porque eu também consegui a minha migração através da comunidade, né? Então, só amor por essa comunidade maravilhosa. Bom, você falou ali no começo, André, que você faz ali a parte de curadoria das vagas. O que mais você ajuda dentro da comunidade hoje? A parte principal realmente é essa busca por vagas, né, de organizar e divulgar, mas eu faço aí uns conteúdos ali, né, tipo, tem algumas séries meio icônicas já dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, né, que a gente vai produzindo, que são, vamos dizer assim, né, coisas que a gente percebe enquanto procura vagas, enquanto procura oportunidades para divulgar para o pessoal, e a gente vê ali alguns padrões de mercado, né, algumas coisas que acontecem, né, tipo, boas práticas e más práticas das empresas. Então isso foi inspiração, né, para alguns dos posts, assim, mas também conhecimento que a gente adquire no trabalho, né, tipo, a gente no dia a dia a gente vai aprendendo alguns métodos, vai aprendendo alguns macetes, e assim, a vontade que é compartilhar, né, com a comunidade. Então também alguns dos conteúdos vêm dessa experiência ali no dia a dia, né, de alguns macetes que depois a gente quer passar para o pessoal como dicas, assim. Então, tem essa parte das vagas, das vagas e também, né, criação aí dessas dicas e conteúdos para o pessoal conseguir, vamos dizer, né, uma migração um pouco mais fluida, né, com um pouco menos de perrengues, vamos dizer assim. Sim, e dentro desses conteúdos a gente tem um ali polêmico, mas muito bom, que a gente adora ali, que é o Vagas Arrombadas. Aí a gente queria que você falasse um pouquinho de como que surgiu isso, como que tá rolando esse projeto aí do Vagas Arrombadas. A gente vê que cada vez ele sai um post com conteúdo, dando dicas ali pra galera não entrar em furada, como é que é? Surgiu meio que como uma brincadeira, né? Procurando vagas ali, né? Não só eu, como outros membros dos voluntários. Sempre aparecia lá, né? O vaga júnior, né? Pedindo ali 6 anos de experiência, domínio em um monte de coisa. Né? Começou nessa piada, né? Vaga de UX, pedindo para você fazer modelagem 3D, né? uns outros absurdos que a gente foi achando por aí. Então, assim, começou com uma piada interna, né, da gente que ficava procurando as vagas, mas a gente estava rindo disso, mas, assim, são assuntos sérios, né, porque tem muitas dessas vagas, algumas são muito descaradas, né, tipo essas que eu falei, né, tipo vaga júnior pedindo 5 anos de experiência e para liderar a equipe, por exemplo, mas algumas são mais ocultas, né, tipo, elas não é tão visível, não é tão descarada, assim, que pode ser uma vaga um pouco problemática. E daí surgiu a ideia de fazer os conteúdos do Vagas Arrombadas, que na verdade é principalmente dar dicas, né, do pessoal conseguir analisar ali um anúncio de vaga, conseguir analisar, né, a pessoa que está entrevistando ela, né, como o RH se porta, né, quando está na entrevista, como o desafio é passado pro candidato. Então, pequenos macetinhos ali, né, que são pistas, assim, que podem indicar ali, né, uma vaga não tão legal de ser aplicada. Então, assim, começou como uma piada, mas no final, né, se tornou aí uma das séries que o pessoal gosta bastante, e é bem isso. A gente tá dando algumas ferramentas, né, para o pessoal conseguir avaliar se continua naquele processo ou não, porque realmente, às vezes, fica meio oculto que pode ter algum problema ali na vaga, né? Porque dentro do anúncio no LinkedIn, dentro do anúncio de outras plataformas de contratação, assim, é bem fácil colocar um texto bonito. Mas depois, né, os próximos passos também podem aparecer outros indícios. Então, foi bem dessa maneira aí que surgiu Vagas Arrombadas.
E tem ainda, imagino que ainda tem muita coisa pra gente comentar sobre elas, assim. E foram coisas que a gente foi percebendo ao longo do tempo, porque primeiro era essas coisas meio óbvias que eu comentei, mas depois vendo relatos do pessoal da comunidade, né, conversando com pessoas que participaram de processos seletivos, a gente foi percebendo essas nuances assim, né, que é a inspiração para a gente fazer as dicas do Vagas Arrombadas. Então, na verdade, esse conteúdo todo do Vagas Arrombadas é muito graças à própria comunidade que volta com as informações dos processos que eles participam, né? Então, assim, na verdade é um trabalho em conjunto, mesmo o pessoal às vezes não tendo essa noção. Muito bom. Pra gente encerrar agora esse tópico de comunidade, né? 2 perguntinhas. O que a Vagas UX significa para você? E onde você gostaria que a comunidade chegasse? O que a vaga significa para mim, acho que retribuição, assim, né? Como eu já comentei um pouquinho atrás, né? A comunidade foi muito importante para minha migração e ter recebido o convite de fazer parte do grupo de voluntários, assim, foi uma felicidade enorme. Só uma curiosidade, na verdade, a Má, né, que é a grande criadora aqui dessa comunidade, ela me chamou para fazer parte como voluntário no mesmo dia que eu recebi o aceite da proposta de emprego que eu estou agora. Então, assim, foi um dia muito, muito especial para mim. Acho que é muito isso, né? Conseguir retribuir de alguma forma, né? Mesmo ajudar as pessoas de alguma forma ali, mesmo que não diretamente, mas assim, por trás, ajudando quem puder, né? Acho que é isso que significa para mim, né? Talvez onde a comunidade pudesse chegar, né? Hoje já é uma das grandes comunidades de UX, assim, aqui no Brasil, né? Mas imagino que a gente pode alcançar muito mais todos os cantos aqui do Brasil, né? Não sei se é muita pretensão se tornar a maior comunidade de UX do Brasil. Acho que é um pouco, não sei se é muito alto, mas assim, gostaria muito que a comunidade conseguisse chegar assim, para as pessoas em qualquer canto do Brasil. Do Brasil não, né? Júlia aí em Portugal, ajudando a espalhar pela Europa também. E olha, entrando um pouquinho agora nas tuas inspirações, quem que te inspira hoje na área de UX? Muita gente, viu? Assim, desde os designers que eu conheço, né? Tipo, que são meus amigos, são meus colegas, né? Aí tem galera mais influencer também, né? Dentro do mundo de UX, então o pessoal do Design Team, o pessoal dos outros voluntários da comunidade também, todo mundo assim maravilhoso, né? Alguns dos meus professores que eu tive tanto no bootcamp, né? Quanto depois quando eu fiz uma pós específica em UX. Então, assim, vários dos meus professores que eu tive nesses cursos, como, por exemplo, a Miris, a Nath Yamauchi, muita gente que passou, né, na minha formação, querendo ou não, né, tipo, acaba me inspirando na área de UX. E o que tu espera da área de UX para os próximos anos? Quais são os teus planos pessoais e expectativas para o futuro? O que esperar da área de UX? Eu imagino que, assim, ela já é uma área bem difundida, né? Principalmente no meio digital, mas eu imagino ela se tornando cada vez mais importante em outras áreas que a gente talvez nem imagine ou que esteja só caminhando hoje em dia, né? Tipo, porque, querendo ou não, é uma área que pode ser aplicada para qualquer coisa que tenha, né, algum tipo de interação humana. Então, hoje é muito focado no digital, né? A gente tem muito esse foco em produtos digitais, aplicativos e tudo mais, mas acho que com a maturidade do mercado, a área de UX vai começar a adentrar em áreas talvez que a gente nem imagine hoje. Assim, não sou guru, não sei prever onde poderia ser, né? Mas é o que eu imagino e é o que eu espero, na verdade, né? Porque muito do processo de UX, ele é universal, né? Ele pode ser bem aplicado em qualquer área. Então, acho que a gente vai parar de ver UX só no meio digital, como, assim, tão focado no meio digital como é hoje. Agora, meus planos pessoais, expectativas para o futuro, realmente é continuar me desenvolvendo como designer. Eu tô ali, né, no meio do processo de
de me tornar ali um designer mais completo. Mas acho que primeiro entender realmente, né, o que eu gostaria de fazer mais para frente, no sentido de continuar sendo generalista, né, ou começar a me especializar. Porque tem, por exemplo, né, a área de Design Ops, que faz um tempo assim, que eu comecei a estudar, tal, até para ver, né, como eu poderia aplicar um pouco disso dentro do local onde eu trabalho. Mas é isso, eu estou experimentando, mas a minha expectativa é realmente ter essa clareza de para qual lado eu vou, né? Por quanto tempo eu vou continuar sendo generalista, se eu quero continuar sendo generalista ou não, né? E se não, para que especialidade eu iria. No momento, hoje, né? Eu tô como pleno, na realidade, onde eu trabalho. A médio prazo seria realmente conseguir uma senioridade maior, mas entender, realmente refletir para onde eu quero ir para a carreira. Honestamente, ainda quero experimentar muita coisa antes de tomar uma decisão, mas de novo, né? Nada impede de eu tomar uma decisão e dar uns passos atrás e ir para outro lado, da mesma maneira como foi com o design gráfico, né? Não tem nenhum problema se eu quiser voltar um pouquinho algumas casas e ir para outro caminho. Por enquanto é continuar aprendendo assim o máximo que der, né, dentro do guarda-chuva inteiro, né, da área de UX. Palmas para a Andrea, porque assim, maravilhosa essa história. Apesar da gente estar junto ali, trabalhando ali, né, na comunidade ali, dividindo ali as tarefas, as frentes, a gente nunca parou assim para sentar e conversar e ouvir mesmo as histórias que a gente tem aqui, né, ali por trás dos bastidores ali da comunidade. Então a gente quer te agradecer por estar aqui com a gente hoje, agradecer a todo mundo que ficou até aqui nesse episódio. A gente espera muito que vocês tenham gostado muito desse papo, entendendo a história do André. A gente sabe que quando a gente traz, assim, esse tipo de conteúdo, a galera se identifica, porque encontra ali, olha, eu já passei por isso também. E a gente acaba compartilhando dores e vendo ali um outro lado de que, ok, vambora, vai dar certo, vocês vão conseguir chegar lá, porque a gente aqui já trilhou esse caminho. Muito obrigada por vocês nos ouvirem, dá uma força aqui para mais esse canal de conteúdo aqui do Vagas. Lembrando que a gente tem um episódio anterior que foi uma live que veio lá do nosso YouTube, que foi com o Henrique Perticarati, um grande amigo meu, foi meu ex-chefe. Ele falou sobre o que é avaliado no perfil júnior. A gente trouxe essa live aqui pro podcast. E o nosso próximo episódio vai ser um tema muito legal, que são os desafios na transição para UX. Também foi uma live com a Miris Fernandes, da qual o André participou junto comigo. Também foi um bate-papo muito bom, assim. E também a gente quer agradecer aqui todo mundo que está fazendo esse projeto lindo, maravilhoso acontecer. Eu e a Júlia, que estamos aqui tocando os papos. O André por ter participado hoje. A Nath Feitosa, que foi quem fez o roteiro desse podcast. E o Bruno e o Vitor, que são os nossos editores maravilhosos. Bom, então é isso, galera. Mais uma vez, obrigada. André, se você quiser deixar seus agradecimentos aqui para todos, fica à vontade. Primeiro, brigadão pelo convite. Muito legal aqui conversar com vocês, compartilhar, né, como foi o meu processo. E pro pessoal da comunidade, né? Tô lá no grupo do Telegram, então quem quiser conversar sobre alguma coisa, né? Sentiu que a minha jornada tem alguma coisa que pode ajudar na sua, né? Pode me chamar lá no grupo do Telegram mesmo, a gente bate um papo super tranquilo. Fica aí meu abraço, meu agradecimento a todos aqui da comunidade. Vamos deixar aqui na descrição o link do nosso canal no Telegram e no Discord, para vocês tirarem todas as dúvidas com os voluntários e ter acesso a toda a comunidade, que é muito unida. Além disso, vocês vão saber tudo o que acontece em primeira mão, como seletivas, descontos e as bolsas de cursos.